Tudo bem com você? Mais um vídeo, então vou pedir para você se inscrever, compartilhar, comentar, deixa um like, põe a notificação ativada para não perder os vídeos e vamos aqui. André Mendonça foi escolhido como ministro relator da causa da tentativa do golpe de Estado, etc, etc, como sempre estou falando. E colocaram o ex-ajudante do Bolsonaro, Felipe Martins, grupo 2, e para tentar prendê-lo e depois dizer que tentaram o golpe de Estado. E você sabe que logo logo vão tentar colocar o Bolsonaro também na cadeia e depois dizer assim, não é só o Molusco que foi preso, também Bolsonaro. Com quem é o honesto aqui? Bem, o seguinte, estamos em recesso, como falei para você, presidente interino do STF vai ser o Fachin. É por isso que caiu esse processo nas mãos do André Mendonça. Então ele vai, com certeza, vai dar sua decisão o mais correta possível. Espero que sim, porque evangélico gosta de coisas corretas, não essas porcaria que a gente temos lá no STF. Bom, vamos colocar aqui a reportagem da Jovem Pan para você entender melhor o processo que nós estamos falando aqui. Bora lá. Mas com a nossa reportagem ao vivo, o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, será o relator da ação que pede a suspensão das audiências sobre a suposta trama golpista. A repórter Aline Beckett está de volta, tem mais detalhes para a gente, pois não, Aline? Isso mesmo, Nonato. A defesa de Felipe Martins, ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro, apresentou um recurso ao Supremo Tribunal Federal pedindo ali a suspensão das audiências do Núcleo 2, que estão marcadas para acontecer a partir de hoje, dia 14, até o dia 21 de julho. Eles pedem essa suspensão porque eles dizem que a defesa não teve um tempo ali hábil para poder se preparar em relação a esse processo, em relação agora a essa fase do julgamento, disseram que não tiveram também acesso a todas as informações completas e oficiais ali de forma panorâmica sobre esse processo. Eles chegam a dizer, a acusar nesse recurso apresentado ao Supremo Tribunal Federal o cerceamento de defesa e fazem críticas também ao acesso de tempo para análise das provas e a competência do Supremo Tribunal Federal em julgar aí esse caso no Supremo. Então agora o relator é o ministro André Mendonça, ele que vai analisar esse recurso, primeiro da defesa do ex-assessor de Jair Bolsonaro, para depois definir se vai oferecer uma liminar ou não, para que eles possam ficar de fora desses dias, dessas oitivas, para poder se preparar, para marcar depois, fazer a remarcação desse depoimento, ou se não, se ele terá mesmo de comparecer nessas oitivas a partir de hoje até o dia 21 de julho. Então, o ministro André Mendonça vai fazer aí a relatoria desse agravo que foi apresentado pela defesa de Felipe Martins, e a defesa já começou a comemorar sobre o sorteio do ministro André Mendonça para poder fazer a relatoria desse recurso. Eles disseram que pela primeira vez um recurso não caiu para o ministro suspeito, no caso o ministro Alexandre de Moraes, até porque também eles são contra a relatoria do ministro Alexandre de Moraes nesse processo que investiga a tentativa de golpe de Estado. Então, no contexto geral do processo, Felipe Martins está incluído no núcleo 2 dessas ações. Ele é acusado de colaborar com a elaboração da minuta do golpe e também a organização de ações durante a campanha de 2022 para poder manter Bolsonaro no poder e não deixar que o presidente Lula assumisse a presidência da República. Então, esse agravo, ele questiona aí principalmente as decisões monocráticas do ministro Alexandre de Moraes, sem uma justificativa pública também para isso, nesse agravo, e eles acabam questionando esse prazo insuficiente para a defesa poder se preparar para essas oitivas que começam a partir de hoje. Então, a gente segue por aqui acompanhando essa repercussão e a expectativa também se o ministro André Mendonça vai considerar essa liminar ou não a defesa de Felipe Martins. Eu volto com você. Combinado. Muito obrigado. Aline Beckett com informações em Brasília. Assunto também para os nossos comentaristas. Cristiano Beraldo e José Maria Trindade estão com a gente nesta manhã de segunda-feira. Beraldo, vou começar contigo desta vez perguntando o seguinte: quais são as chances de sucesso aí da defesa do Felipe tentar pelo menos um adiamento, um pouco mais de prazo para acompanhar esse processo,
À medida em que a gente tem um cronograma que está sendo respeitado, pode até não ser muito comum, mas ele está sendo, entre aspas, até certo ponto, um pouco mais rápido do que o que a gente costuma imaginar. Será que ele obtém sucesso, Beraldo? Olha, Donato, esse julgamento é um julgamento a jato para padrões brasileiros. Aliás, esse é um julgamento que nem precisaria ter acontecido, porque, ao que parece, a sentença ou as sentenças já estão prontas desde a denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República. Nesse caso específico, quando a gente olha para a atuação do ministro André Mendonça, a gente tem que reconhecer que ele tem tido uma posição de bastante independência em relação aos seus colegas, chamando a atenção em discursos que tem proferido aí em alguns ambientes para a situação que o Supremo Tribunal vive hoje. E acredito que ele tem consciência de que este processo, que este julgamento, tem seguido um curso bastante atípico, e isso prejudica a defesa dos que estão sendo acusados, sobretudo quando existe entre os julgadores aquele que é parte da ameaça que foi feita, né, conforme ali a tentativa de golpe, segundo a denúncia da Procuradoria-Geral da República. Essa trama golpista teria como alvo o próprio ministro Alexandre de Moraes, que hoje está aí na posição de julgador. Pois bem, neste ambiente de incerteza e insegurança jurídica, em que a gente não sabe mais o que vale, porque não basta estar escrito, o que prevalece é sempre aquilo que está na cabeça dos ministros, das autoridades, a gente vê que é bem possível que André Mendonça tome uma decisão razoável, não estou nem dizendo a favor do réu, mas razoável para esse julgamento. Entretanto, é preciso ponderar qual é o ambiente dentro do Supremo Tribunal Federal. A chance de uma decisão de André Mendonça prevalecer, ela é bem pequena. E há ser feita uma avaliação por ele próprio se o desgaste desta decisão, que não tem condição de gerar um efeito efetivo no longo prazo, no curso desse julgamento, se vale a pena esse desgaste ou se ele precisa guardar a sua munição para um momento mais estratégico. Zé, falamos mais cedo, né? Você mesmo mencionou na sua análise, né, desse tempo atípico, né, do julgamento estar acontecendo com uma certa rapidez. Você vê chances, então, desse pedido ser aceito? Pois é, a novidade aí é que se trata de um ministro indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Tradicionalmente, esses pedidos têm sido negados, de pronto. E, nesse caso, o Supremo está em recesso, caiu nas mãos do ministro André Mendonça, que é sim um ministro muito equilibrado, como outros que estão lá na corte, né? E ele foi indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Certa vez eu ouvi de uma ministra do Supremo de que nos primeiros 15 dias o ministro chega e na toga ele ainda se sente muito grato pelo presidente que o indicou e pelos senadores que fizeram lá aquela sabatina, tipo chá, e o aprovaram, né? Mas depois ele entende que ministro do Supremo é vitalício até os 70 anos de idade, até os 75 anos de idade, e ele não deve nada a ninguém. Não pode reduzir salário, é irremovível, não pode ser tirado, e ele começa a entender o peso da toga, ele começa a entender a responsabilidade dele e fica independente. Então, essa história de que o presidente indicou o ministro e é dono dele, dono dos votos, não é exatamente uma verdade. Agora, o presidente escolhe um ministro que tenha mais ou menos a sua linha de pensamento. É assim a democracia, é a estrutura da Constituição. Então, nesse caso do ministro André Mendonça, se ele paralisar, o plenário, obviamente, vai derrubar essa decisão e o relator, Alexandre de Moraes, vai contribuir por isso, que ele tem negado esse tipo de prisão. Mas, de qualquer maneira, esse pedido tem, sim, agitado ali os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, e tem causado uma espécie de expectativa. O que o ministro André Mendonça está pensando de tudo isso? Eu vou discordar do Zé Maria. Os únicos que são mais assim, calmos, tranquilos, como o próprio André Mendonça, Nunes Marques, são apenas os dois. O resto é só tranqueira, só pensam neles, no atual presidente, e serem ditadores. Simplesmente assim.
Eu vou indo aqui e peço que você se inscreva, compartilhe, comente, deixe um like. Nos ajude também com qualquer valor que seja através da chave Pix que está na descrição, adriano.joão2013@gmail.com. Ok? Um forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui.